Gente, hoje a gente vai falar rapidinho sobre o mercado das altcoins. É muito interessante o que eu vou trazer para vocês hoje. Sei que já está tarde aí no Brasil, principalmente aqui em Portugal, mas é muito importante que você preste atenção nesse vídeo, de acordo com o que eu tenho analisado aqui. Sei que muitos de vocês têm muito mais altcoins do que Bitcoin na carteira, então hoje eu não vou nem analisar o Bitcoin, só vou fazer um adendo ao Bitcoin, mas a gente vai focar nas altcoins, ok? Oi, 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 alô, 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 som. Estão ouvindo agora, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o som. Pronto, agora já estão ouvindo bem. Então vamos lá. Eu estou aqui com o Total 3, que inclui o mercado das altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum, ok? E olha só, veja que coisa interessante. A gente tem aqui no ciclo 2021 um topo com 1,12 trilhões de dólares aqui no Total 3. Neste período aqui, o Bitcoin atingiu cerca de 69 mil dólares. Ou seja, o market cap do Bitcoin aqui estava muito abaixo do que o que está atualmente. Nesta região de dezembro de 2024, o Bitcoin chegou próximo aí do que a gente fala topo histórico, que seria próximo dos 60 ou 109 mil dólares aqui, praticamente no início de janeiro, entre dezembro e janeiro. Então, o que é que eu estou enxergando aqui? Que quando o Bitcoin voltar a ultrapassar os 100 mil dólares ainda durante este ano, nós poderemos ver as altcoins recuperar este topo aqui anterior. E daí é o que muito me preocupa, porque a maioria das altcoins não deverão bater o topo histórico que tivemos em 2021. Por quê? Porque hoje temos milhares, ou melhor, milhões de altcoins. E a liquidez está dividida em várias outras criptomoedas. Esta daqui, ela engloba um grande potencial de altcoins que inclui todas as altcoins tirando Ethereum e Bitcoin. Então, se você pega aqui o Others, que está atualmente com 219 bilhões de dólares de market cap, ele é todas as altcoins tirando as top 10, ok? Então, se aqui nós temos 773 bilhões tirando Ethereum e Bitcoin, e aqui nós temos 219 bilhões tirando as top 10, significa que as 8 das top 10 detêm hoje atualmente 550 bilhões de dólares de market cap. As que seriam 8 melhores, tirando Bitcoin e o Ethereum. Diante disso, nós temos também a repetição desse Others, que é todo o market cap, tirando as top 10, de 2021, agora com Bitcoin batendo topo, BNB batendo topo, Solana batendo topo, XRP batendo topo, que elas estão nas top 10, nós tivemos o Others nem batendo o topo de 496 bilhões aqui em cima. Ele chegou apenas na região aqui de baixo, nos 447. Vou colocar amarela para a gente diferenciar aqui.
ok? Verde, ciclo anterior, amarela atualmente. Então, diante disso, eu não consigo enxergar, principalmente se você está em altcoins porcaria, a possibilidade de você ver a sua altcoin voltar ao topo histórico. Pode voltar? Pode, desde que todo esse market cap fique concentrado naquela altcoin específica e evite aquelas meme coin absurdas que estão lá na posição 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 daí para trás. Essas, só milagre poderão fazer você recuperar o que você pode já ter perdido com elas. Existem muitas altcoins dessa que não voltarão nem a 50% do topo histórico que ela fez em ciclo anterior, as mais antigas, né? Porque temos muitas altcoins que surgiram agora, 2022, 2023, 2024, mas mesmo assim, muitas dessas altcoins que surgiram durante esse período, dos últimos 24 meses, elas nem voltarão ao topo que elas fizeram. E daí a gente tem que modificar muito da nossa expectativa em algumas altcoins. Nós tínhamos uma altcoin como a PIF, que era uma altcoin, é um oráculo, ou seja, algo que é utilizado por centenas de protocolos, quem sabe milhares de protocolos, e mesmo assim ela já bateu aí cerca de $1 e pouco no seu topo histórico, ok? Ela já bateu aqui $1,15, mas pode ser que ela mal consiga chegar aqui nos 56 centavos novamente. Pode voltar a $1,14? Pode. Nada impede que ela simplesmente chegue e faça 7x. Mas é importante que não só na PIF, mas em várias outras altcoins, como a própria Radix, a Dimension, a própria Orai Chain, que ela já está fazendo esforço para bater $20 novamente, ela está $2 e pouco atualmente. Uma Cake da vida que nós tínhamos uma expectativa de chegar a 15, $20, agora, se ela bater acima de $5, eu já vou estar realizando felizão. O que eu quero que vocês entendam e comecem a colocar na sua cabeça a partir de agora, tem muita gente falando que já poderemos sim ter entrado em um bear market em um curto espaço de tempo. Assim como aconteceu com o Bitcoin em 2021, que nós tivemos aqui em 2021 o Bitcoin fazendo esse movimento aqui, ok? Em plena alta de 2021, começado mais ou menos aqui nessa região, nós tivemos ele batendo em abril um topo praticamente de $65 mil e depois tivemos uma correção aqui que levou o Bitcoin em uma queda de praticamente 55% aqui. E esta queda durou depois do topo, ela durou praticamente 190 dias até que ela voltasse a romper novamente esse topo. Ela voltou a romper a EMA de 8 depois de 3 meses e meio, mais ou menos. Aí ela rompeu mais uma vez a EMA de 8, mostrando que teria conseguido reverter uma tendência.
mas ela demorou praticamente 6 meses para poder voltar a romper um topo histórico. O que é que me preocupa agora? Que nós poderemos estar neste mesmo momento, depois de ter subido aqui, está em um momento de correção e que a volta acima dos 105, 106 mil dólares podem demorar aí uns praticamente 4 a 6 meses, podendo fazer com que a gente só consiga isso após junho, julho de 2025. O que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte: para mim, ainda não penso em um bear market. Para eu ter uma sensação de bear market, eu necessito ver o Bitcoin perder esta LTA que nós temos aqui de suporte, que atualmente, no dia de hoje, está em 73.500, e a cada dia que passar, ela vai estar subindo aqui, e enquanto o Bitcoin estiver próximo dessa linha, mas sendo sustentado por esse suporte, me deixa tranquilo em saber que eu posso esperar 3, 4, 5 meses para poder ver novamente o Bitcoin acima dos 102, 103 mil dólares. Vai doer no bolso de muita gente? Vai. Porque teve muita gente que comprou na alta. Quando eu posso vender os meus ativos? Caso o Bitcoin venha perder esta LTA que eu acabei de mostrar de suporte, dos 73, 74 mil dólares, se ele perder, fazer o reteste e não voltar, ficar abaixo dessa linha, para mim, é hora, para mim, a minha estratégia é hora de eu realizar e assumir o prejuízo que eu possa ter em qualquer altcoin e principalmente saber que eu deixei dinheiro na mesa, mesmo eu tendo um preço médio de Bitcoin abaixo dos 28, 27 mil dólares. Por quê? Porque eu comprei recentemente a 70 e pouco, a 80, comprei quando estava 60 e pouco. Meu preço médio que era 19, agora já está em 28, 29 mil dólares aí. Então eu ainda estou no lucro, mas eu poderia estar muito mais no lucro. Desacreditar que ele pode ir a 135 mil dólares, como eu mencionei já desde o ano passado, que eu venho fazendo essa projeção, eu acredito. Só que isso pode demorar e pode custar a saúde mental de muita gente que não tem a capacidade de aguentar e esperar realmente o momento de ver o mercado recuperar. Então, eu vendo se acontecer isso. E as altcoins, que é o tema principal deste vídeo. Quando que eu vou vender as altcoins? Primeiro, eu já vou separar numa planilha todas as altcoins que eu ainda estou no lucro. E as que eu não estou no lucro, eu só vou esperar voltar ao lucro e vou realizar. Só isso. Exemplo, Polygon, que eu tenho um preço médio, eu acho que da faixa de 40 e poucos centavos. Eu só vou esperar ela bater os 40 e poucos centavos e vou realizar. Eu não vou correr mais o risco de focar. Se ela demonstrar depois alta e recuperação no mercado, eu não tenho problema de comprar ela a 70 centavos e vender de novo quando ela bater $1. Em resumo, neste ciclo não está dando mais para simplesmente querer comprar altcoins e holdar ad eterno. Não dá. Então, como eu hoje, dia
13 de março de 2025. Estou mudando essa minha percepção pelo que eu estou enxergando do mercado que está acontecendo agora. Eu me senti na obrigação de compartilhar isso com vocês. Altcoins como Solana, que eu estou super no lucro porque eu tenho preço médio muito baixo em Solana. Eu vou aguardar 2, 3 barras no semanal boas, como essa daqui, por exemplo. Ó, aqui, ó. Tipo assim, ó. 2, 3 barras boas no semanal e eu vou realizar. Em todas essas... Link, que eu tenho um preço médio ainda baixo, vou realizar com 2, 3 candles de alta. Sandro, mas você vai vender tudo? Não. Nunca se vende tudo no mercado cripto. O que eu vou fazer é reduzir a minha exposição, que eu estou em muitas altcoins, mas eu estou em muitas altcoins mesmo. Eu fiz uma conta, eu estou para mais de 40 altcoins diferentes. Então eu vou reduzir a minha exposição. E reduzindo a minha exposição, eu vou focar em ativos que eu realmente acredito que eu possa segurar por 5 anos, 10 anos. E hoje eu vejo muito poucos ativos com essa situação. Então, eu queria trazer esse vídeo para vocês hoje à noite, mas como uma reflexão e com o meu objetivo de trazer para vocês essa minha mudança de pensamento. Tá bom? Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida e amanhã a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.